Olá, meus queridos amigos, salve Maria! Este é o Observatório Conservador. Para liquidar de vez aquela falsa propaganda que a Idade Média foi a Idade das Trevas, eu recomendo que você estude muito. Estude para desmascarar essas pessoas que falam estas bobagens. Desde os cretinos até os idiotas úteis. O cretino é aquele cara que sabe que a Idade Média foi uma idade de conhecimento, uma idade da luz, diferente da idade das trevas, onde você teve grandes e grandes desenvolvimentos, inclusive teológicos, em imensas, inúmeras áreas. E o idiota útil é aquele cara que sai papagaiando coisa que ouviu de algum lugar sem consultar as fontes, sem beber das boas fontes, E não existe melhor professora para quebrar este mito do que Regine Pernoud, que foi uma historiadora medievalista que nasceu em 17 de junho de 1909 numa cidade chamada Château-Chinon-Villy, no interior da França. E ela escreveu esta obra aqui chamada Idade Média, o que não nos ensinaram. É uma obra muito rica de detalhes sobre a época medieval, pessoal. Bom, esta obra aqui foi impressa recentemente aqui no Brasil pela Linotipo Digital. Eu recomendo, é uma obra de capa dura, olhem só, para durar bastante tempo na biblioteca. E olhem só que bacana, tem aqui atrás uma contracapa escrita por Dom Luiz. Olhem só que bacana, pessoal. Bom, Regine Pernoud foi uma historiadora medievalista, arquivista e paleógrafa, pessoal. Inclusive, uma historiadora medieval que melhor descreveu a vida de Joana d'Arc, para vocês terem uma ideia. Todo mundo conhece Joana d'Arc e sabe o que ela fez pela França medieval, E nessa obra ela destrói muitos mitos criados pelos modernistas. Ai, que a Idade Média é a Idade das Trevas. Pelo contrário, meu amigo, é sim a Idade da Luz. Não houve uma época com tantos avanços e com tantas descobertas do que na Idade Média. E inclusive descobertas que nós utilizamos até hoje, que sem elas tivessem sido cultivadas na Idade Média, você não teria hoje essas descobertas. Por exemplo, o champanhe foi inventado por um monge chamado Perignon. Tanto que existe aquele champanhe chamado Dom Perignon. E também outras e outras e outras descobertas, agrícolas, técnicas de fusão de metais, enfim, você teve uma camada gigantesca, fora ainda na época da questão de conhecimento, de ciência. Sim, houveram avanços científicos na Idade Média, E principalmente eu gosto de falar da Idade Média porque é uma época onde a cristandade estava acima de tudo, Deus, tudo era dedicado a Deus, Diferente hoje que tudo é dedicado ao relativismo. A época da Idade Média, Deus estava ao centro de tudo. Tudo era cristão. Você acordava com o sino da igreja, ia almoçar com o sino da igreja, dormia com o sino da igreja. É uma época maravilhosa. Óbvio que nós tivemos problemas, alguns problemas diversos, mas você teve muito mais desenvolvimento, mais inclusões de conhecimento na Idade Média. E, obviamente, nós tivemos depois a Renascença, o modernismo e tudo mais, que foram jogando as descobertas medievalistas para debaixo do tapete. Isso daí é uma coisa até que aconteceu durante muito tempo. Inclusive, criaram esse mito de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Esse mito já está há mais de 100 anos aí, E quem melhor para destruir esse mito que Regine Pernoud, E eu posso falar o seguinte, existem outros escritores também sobre a Idade Média. Também cito Jacques Le Goff, embora tinha uma
uma escolástica mais à esquerda, ele tem uma escolástica mais à esquerda. Você também teve Johann Huizinga, também, que tinha uma escolástica interessante, diferente de Le Goff, que era mais à esquerda. Huizinga tinha um pouco mais de conhecimento generalizado sobre a Idade Média, mais parecido com Regine Pernouillet. Mas Regine Pernouillet, eu posso dizer que ela está ao topo do pedestal dos historiadores medievalistas, né? Porque ela trata com uma sinceridade a Idade Média como ninguém retratou até hoje, né? E, bom, se você tem interesse nessa obra, eu vou deixar aqui o link embaixo para vocês falarem diretamente com a editora, né? Porque ainda não está à venda na Amazon. Ainda não está nem na Livraria Cultura, você não vai encontrar em nenhum varejista, é diretamente com a editora, pessoal. Trabalho muito bem elaborado pelo pessoal da Linotipo, né? Fica aqui o registro, né? E mãos à obra, vamos ler, conhecer o que foi a Idade Média, saber debater com as pessoas, desmascarar os charlatões, esses professorizinhos, né, que ficam falando, ai, a Idade Média é a Idade das Trevas, ai, a Inquisição matou mais de não sei quantas milhões de pessoas, né, pegando dados relativos, enfim, que não passam de completa mentira, pois eles não bebem de fontes de veras verdadeiras, né? Em suma, bebem de fontes de desinformação, né? Onde você cria desinformação, e daí você pega aqueles idiotas que saem acreditando em tudo o que a grande mídia fala, o que esses intelectuais de proma falam, né? E saem por aí falando besteira à torto direito e ajudam a alimentar essa desinformação, pessoal. Uma desinformação que é nociva, até historicamente nociva. Temos que desmascarar essas desinformações, ensinar para as pessoas o que realmente aconteceu. E melhor do que essa obra não existe. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.